Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Du Lianyin pode ser um homem rico, mas avaliadores de bestas eram profissões muito respeitadas em sua sociedade, então ele tinha que ser educado. Quando Lin Jin e Ouyang Tong foram convidados a entrar, Lin Jin perguntou ao seu parceiro se eles estavam se referindo ao avaliador Yang Qingxi, um dos avaliadores de bestas de nível 3 da sede. Ouyang Tong assentiu. Isso fazia sentido. De acordo com o que Ouyang Tong mencionou anteriormente, os dois avaliadores de bestas envolvidos no incidente eram Tan Shun e Yang Qingxi. O pátio da mansão Du foi construído em cascata. O lugar era tranquilo e o salão de recepção para os hóspedes era incrivelmente espaçoso. Além disso, estava equipado com móveis selecionados com muito bom gosto. O chá servido também era de primeira qualidade. Tudo isso demonstrava que a família Du era uma anfitriã impecável. Isso também ilustrou a natureza de comerciantes bem-sucedidos, que preferiam fazer amigos a inimigos, especialmente com avaliadores de bestas. Mesmo que não gostassem da visita de Lin Jin e Ouyang Tong, eles não poderiam demonstrar isso em seus rostos. Esse foi o exemplo de um velho pássaro sábio. Ciente de que Lin Jin estava ali para ver sua filha, Du Lianyin disse: Avaliador Lin, avaliador Ouyang, vocês têm minha permissão para ver minha pobre filhinha. Desde o que aconteceu no ano passado, ela não abre os olhos. Ai, quanto mais sofrimento ela terá que passar. Ao ouvir a menção da filha, Du Lianyin não parava de suspirar. Era evidente que ele ainda não havia se conformado com a situação. Lin Jin se apressou. Du Lianyin os conduziu pessoalmente até ela. O quarto de sua filha ficava dentro de um pequeno e tranquilo pátio. Uma criada, por acaso, carregava uma bacia d'água e se curvou ao avistar Du Lianyin. Desde que Liangxi ficou inconsciente, ela teve que contar com as empregadas para limpá-la. Todos os dias, rezo pela chegada do dia em que ela finalmente acordará, disse Du Lianyin. Ele pediu à empregada que abrisse a porta antes de entrar. Lin Jin o seguiu. No instante em que cruzou a soleira, Lin Jin sentiu um cheiro fraco. Não pertencia a um monstro, mas era fraco demais para ser detectado por uma pessoa comum, então Ouyang Tong não sentiu nada. Lin Jin só conseguia sentir o cheiro porque seu cultivo havia melhorado. A fusão com o corpo de Dharma de Xiao o também aguçou seus sentidos, então era normal que ele conseguisse sentir o que outros não sentiam. Esse cheiro era irregular, então Lin Jin ficou nervoso. O quarto de uma jovem estava sempre limpo e arrumado, perfumado. Mesmo assim, Lin Jin franziu a testa assim que entrou. Imediatamente, ele parou. Ele não estava exagerando, mas a pungência repentina que invadiu seu canal olfativo o pegou desprevenido. O mais estranho era que Du Lianyin, Ouyang Tong e até mesmo a empregada pareciam não sentir cheiro algum. Eles nem sequer tinham consciência do cheiro, muito menos eram afetados por ele. Apesar dessa estranheza, agora não era hora de perguntar sobre o assunto, então Lin Jin permaneceu em silêncio. Decidiu esperar e resolver o assunto mais tarde. Deitada na cama deste quarto estava uma jovem de quase 30 anos. Ela estava imóvel sob um cobertor de seda, mal movendo um músculo. Sem dúvida, esta deve ser a filha de Du Lianyin. Por estar em coma há um ano, Lin Jin esperava que ela estivesse reduzida a uma sombra ou tão magra quanto um ancinho. E, no entanto, a mulher na cama parecia estar em um sono profundo. Além de parecer um pouco pálida, não havia nada de estranho nela. Isso é estranho. Lin Jin também confirmou que a fonte do cheiro forte era a filha de Du Lianyin. Lin Jin não aguentou mais, então sussurrou para Ouyang Tong. Avaliador Ouyang, você sente algum cheiro estranho? Com isso, Ouyang Tong respirou fundo antes de lançar um sorriso sincero. Em resposta, sussurrou. Avaliador Lin, é normal que o quarto de uma donzela cheire bem. Como é que isso cheira bem? Lin Jin ergueu uma sobrancelha. Ouyang Tong não parecia estar mentindo, então isso devia significar que ele não conseguia sentir cheiro algum. Não. Ouyang Tong só conseguia sentir o cheiro que sua família usava. A julgar pela aparência de Du Lianyin e da empregada, eles deviam estar sentindo a mesma coisa, ou a ausência dela. Então, por que Lin Jin foi o único a sentir o cheiro ruim? Por mais experiente que fosse, Lin Jin sabia que o assunto exigia investigação. No entanto, manteve-se discreto. Também não apertou o nariz em sinal de desgosto. Apesar de insuportável, Lin Jin decidiu seguir em frente. Ouyang, de acordo com a breve introdução de Du Lianyin, o nome de sua filha era Du Liangxi. Ela era uma criança inteligente,
e sua besta de estimação era uma cotovia de aço. Lin Jin assentiu. Ele notou uma grande gaiola de pássaros no quarto, mas estava vazia. Devia ser usada para abrigar o besta de estimação de Du Liangxi. Desde aquele incidente, o besta de estimação da minha filha desapareceu. Deve ter morrido nas mãos daqueles vilões. Nunca fiz nada de mal, então fico me perguntando por que eles fariam uma coisa dessas comigo e com a minha filha. O olhar de Du Lianyin para a filha era cheio de tristeza e carinho. Ficar em coma por um ano provavelmente era uma indicação de que sua filha não tinha mais como ser salva. Para ser sincero, já tomei providências para o funeral da minha filha, mas ainda tenho esperança de um milagre, de que um dia ela abra os olhos e me chame de pai novamente. Com as emoções despertadas, Du Lianyin enxugou uma lágrima perdida no canto do olho. Lin Jin o confortou brevemente antes de voltar sua atenção para Du Liangxi. O semblante dela não lhe revelava muita coisa, então, quando ninguém estava olhando, Lin Jin enfiou uma agulha sob o cobertor de Du Liangxi para perfurar a pele dela através das roupas. No instante em que a agulha atingiu seu ponto de acupuntura, as pupilas de Lin Jin dilataram. Ouyantong estava observando sua expressão, então quando o semblante de Lin Jin mudou, ele também ficou chocado. Então, ele viu Lin Jin olhando para Du Liangxi e imaginou que Lin Jin devia ter descoberto alguma coisa. Depois de pensar um pouco, Ouyantong disse à empregada: "Estou com sede. Pode me servir um pouco de água?" A criada ficou perplexa com a instrução, que surgiu aparentemente do nada. É claro que Du Lianyin a dispensou imediatamente para atender ao desejo de seu convidado. Então, Ouyantong intencionalmente puxou Du Lianyin de lado para conversarem de costas para Lin Jin. Esse movimento mostrou a Lin Jin o quão aguçada era a intuição de Ouyantong, apesar de não ter consciência do que Lin Jin estava fazendo. No entanto, Lin Jin não precisava que eles o encarassem de costas. Aquela única agulhada dele foi o suficiente. Agora ele sabia por que Du Liangxi não conseguia acordar e por que um cheiro pútrido emanava dela. A pergunta que o incomodava também foi respondida. Sem pegar a agulha, Lin Jin agradeceu a Du Lianyin e anunciou que iria embora. Talvez tenha sido criada uma expectativa em Du Lianyin de que esse jovem avaliador de bestas de nível 3 seria capaz de resolver seu problema, mas depois de perceber que Lin Jin iria embora tão cedo, ele pareceu um tanto decepcionado. Entretanto, seu instinto de comerciante o impediu de revelar muito em seu rosto. Lin Jin percebeu o quanto Du Lianyin se importava com sua filha, então, após refletir um pouco, disse: "Senhor Du, fique mais tempo ao lado de sua filha pelos próximos 2 dias. O estado dela parece estar melhorando, então ela deve acordar em 2 dias." Dito isso, Lin Jin se despediu dele. Du Lianyin ficou perplexo no mesmo lugar onde estava. Lin Jin saiu rapidamente, seguido de perto por Ouyantong. Este último também ficou visivelmente confuso com a declaração. "Avaliador Ouyan, gostaria de conhecer aquele avaliador demoníaco na cela escura. Sabe como podemos contatá-lo?" perguntou Lin Jin de repente. Talvez ele tenha notado a expressão séria no rosto de Lin Jin, então Ouyantong também se endireitou. "Sim. Afinal, Ouyantong não era ruim. Por favor, me ajude a fazer os arranjos necessários para encontrá-lo hoje à noite." Ouyantong ficou um pouco confuso com o pedido de Lin Jin. "Achei que você quisesse visitá-lo agora. Se for de noite, é ainda mais fácil. Conheço bem alguns dos guardas da cela escura, então basta um pedido meu. No entanto, a cela escura é um lugar sinistro, já que abriga apenas prisioneiros condenados à morte. As pessoas raramente vão lá, mesmo durante o dia, então a noite pode ser um pouco. Você só precisa tomar as providências necessárias. Eu sei no que estou me metendo." "Tudo bem, vou fazer isso." Dru mais sangrento possível da cena. Contou a Lin Jin que ovos de insetos foram plantados dentro do corpo da jovem e que ela se encontrava em uma situação perigosa. Se os avaliadores de bestas de nível 3 não tivessem chegado a tempo, bestas malignas teriam eclodido dos ovos. Eles também encontraram itens demoníacos dentro do corpo do avaliador de bestas de nível 1, que foi encontrado morto no rio. Lin Jin ouvia atentamente. Depois que Ouyantong terminou, Lin Jin perguntou: "Há uma coisa que tanto o relatório quanto você deixaram de mencionar. Onde está a besta de estimação desaparecida da jovem?" Ouyantong ficou atordoado. Disso ele não sabia, porque não parecia ser o ponto principal do caso. Para ele, o assunto principal deveria ser o ataque aterrorizante dos avaliadores demoníacos e aquela besta repugnante do casulo humano.
Quem se importa com a besta de estimação dela? No entanto, Ouyantong não ousava falar demais. Um de seus méritos era conseguir falar bobagens com os inferiores, mas, quando se tratava de superiores, só dizia o que sabia e admitia suas próprias deficiências sem hesitar. Você não sabe, né? Faz sentido. Também não consta no boletim de ocorrência, murmurou Lin Jin para si mesmo. Então, perguntou outra coisa que lhe interessava. O que aconteceu com o avaliador de bestas demoníacas que foi capturado? Finalmente, uma pergunta para a qual Ouyantong sabia a resposta. Ele ainda está trancado na cela escura. Por que ele não foi executado? Isso eu não sei, revelou Ouyantong. E Lin Jin sabia que era tudo o que Ouyantong podia lhe dizer. A essa altura, o sol já havia nascido e eles ouviram passos lá fora. A porta foi aberta, revelando um velho. Lin Jin imediatamente se levantou de seu assento para cumprimentá-lo. Ele era o avaliador Tan Shun. Como um dos poucos avaliadores de bestas de nível 3 na sede, Tan Shun era um indivíduo muito respeitado. Assim que chegou esta manhã, soube do que aconteceu na noite anterior e veio procurar Lin Jin. Avaliador Lin, ouvi dizer que você veio aqui ontem à noite para investigar os arquivos da Associação de Avaliação Demoníaca. Aconteceu alguma coisa importante? Tan Shun conhecia bem Lin Jin. Para este último vir aqui tão tarde da noite, devia significar que algo excepcional estava acontecendo. Como conhecidos próximos, Lin Jin contou a Tan Shun o que aconteceu na cidade Hide. Como quem estava ouvindo era Tan Shun, Lin Jin não escondeu que também havia eliminado a filial da Associação de Avaliação Demoníaca. Com isso, Tan Shun ficou atordoado por um bom momento antes de exclamar: Avaliador Lin, você está dizendo que eliminou a filial da Associação de Avaliação Demoníaca aqui no Reino do Dragão de Jade? Lin Jin assentiu. Não havia razão para esconder a verdade. É por isso que vim aqui, na esperança de entender mais sobre a Associação de Avaliação Demoníaca, disse Lin Jin. Cela Escura era como moradores locais, como Ouyantong, chamavam o local onde os condenados à morte eram mantidos. Era chamado de escuro porque o local era construído no subsolo, onde a luz do sol não conseguia penetrar. Lin Jin ficou surpreso com sua descoberta durante sua viagem de investigação à mansão do. Ele estava sentado em uma barraca de comida, tomando uma sopa feita de feijão moído e comendo panquecas fritas enquanto pensava em seu próximo plano. Ele mandou Ouyantong embora porque queria um tempo para si mesmo. A princípio, Lin Jin havia se aprofundado no assunto apenas para satisfazer sua curiosidade. Ele pensou em investigar um pouco antes do início do Festival do Dragão de Jade. E pensar que ele realmente havia revelado algo importante. Primeiro, ele agora entendia por que a jovem da família do Liangxi ainda estava em coma. De acordo com o relatório do caso, o avaliador demoníaco planejava transformar do Liangxi em um casulo humano, mas seu plano foi posteriormente frustrado pelos avaliadores Tan Shun e Yang Qingxi. Os dois avaliadores de nível 3 trabalharam juntos para quebrar o feitiço do avaliador demoníaco e derrotar o autor do crime, que finalmente foi preso. Isso era tudo o que Lin Jin sabia. O feitiço do casulo humano era uma feitiçaria da qual Lin Jin também já ouvirá falar. Era um método que envolvia trancar um humano vivo dentro de um pote de barro cheio de ovos de vários insetos. Assim que os ovos eclodissem, os insetos devorariam o humano como alimento antes de finalmente escaparem do casulo. Insetos exóticos nascidos de um casulo humano eram simplesmente angustiantes. Havia diversos livros ensinando esse método, de centenas de anos atrás. Graças a alguns avaliadores honestos, esses livros foram removidos à força e o método gradualmente desapareceu silenciosamente. No entanto, em casos raros, a história às vezes voltava à vida, e este foi um desses poucos casos. Felizmente, Tan Shun e Yang Qingxi descobriram a tempo e conseguiram deter o avaliador demoníaco antes que ele pudesse completar seu ato. Quanto ao motivo de do Liangxi não acordar, muitos especularam que era devido aos efeitos do feitiço do casulo humano. Mas, após a investigação de Lin Jin, ele descobriu que isso não era verdade. Essa também era a razão de sua mente divagar naquele momento. O problema era mais profundo do que parecia. O primeiro ponto que despertou a preocupação de Lin Jin foi o cheiro pútrido no quarto de do Liangxi. Para Lin Jin, alguém devia ter tentado disfarçar o cheiro com um feitiço. Embora essa pessoa fosse habilidosa o suficiente para enganar visitantes comuns, seu feitiço foi descoberto no momento em que ele se deparou com especialistas de alto nível como Lin Jin. Além disso, após examinar do Liangxi com sua agulha,
Lin Jin percebeu que ela ainda estava sob o feitiço do casulo humano. Porém, em vez de estar selada em um pote de barro, havia algum outro truque acontecendo lá dentro. Algo estava escondido dentro dos intestinos de Du Liangxi, e não era ninguém menos que sua besta de estimação desaparecido, a cotovia de aço. Esse foi o motivo da expressão chocada de Lin Jin no momento em que perfurou a pele dela com a agulha. Caso contrário, para alguém tão sereno quanto ele, não teria demonstrado um lado tão feio. As coisas estavam ficando interessantes. Quem estava por trás de tudo isso? Por enquanto, parecia algo que os avaliadores demoníacos haviam feito. O avaliador demoníaco poderia ter se deixado prender deliberadamente para que as pessoas na capital baixassem a guarda. Ele então se aproveitaria da situação e tramaria um novo plano ainda mais poderoso. Mas se esse era o caso, havia uma questão que intrigava Lin Jin. Porque ninguém mais percebeu que isso estava acontecendo. Havia pelo menos 5 avaliadores de bestas de nível 3 trabalhando na sede. Será que nenhum deles percebeu alguma coisa? Lin Jin jamais subestimaria ninguém. Embora possuísse uma vantagem única graças ao Museu de Bestas Mortais, os outros avaliadores de bestas de nível 3 não alcançaram seu nível sem serem realmente competentes em seu trabalho. Pode ser normal para Ouyantong não sentir nada, mas Lin Jin se recusava a acreditar que o mesmo se aplicasse aos outros avaliadores de bestas de nível 3. A menos que alguém estivesse tentando encobrir isso deliberadamente. Lin Jin começou a investigar o caso por pura curiosidade, mas pensar que descobriria um segredo tão grande o pegou desprevenido. Lin Jin havia perguntado a Ouyantong sobre isso antes. Desde aquele incidente, o avaliador Yang Qingxi estava constantemente de olho na família enquanto o avaliador Tan estava muito ocupado com o trabalho. Lin Jin rasgou um pedaço menor de sua panqueca, mergulhou-o na sopa de feijão antes de colocá-lo na boca. Não posso ser culpado por pensar demais. A menos que Yang Qingxi seja um avaliador de bestas de nível 3 excepcionalmente incompetente. Caso contrário, não havia como ele não ter notado o cheiro estranho, apesar de ter visitado a casa deles tantas vezes. Talvez ele também esteja envolvido nisso. Isso é tão problemático. Lin Jin estava preocupado. Ele não pretendia se meter em outra questão, mas ao saber de algo tão importante, não pôde mais fingir ignorância. Sabia que sua breve visita à mansão do Logo se espalharia pela cidade também. Se ele fosse quem estivesse tramando tal esquema, ficaria igualmente assustado com essa reviravolta e talvez até iniciasse uma nova conspiração para remover o novo obstáculo. Parece que fui tão curioso que acabei me metendo em uma nova encrenca. Lin Jin suspirou antes de terminar o resto da refeição. A barraca podia ser pequena, mas ele tinha que admitir que o sabor era bem autêntico. Depois de pagar pela comida, Lin Jin caminhou tranquilamente de volta para a sede. Ele havia pensado bem. Não importava se sua suspeita estava correta. Como havia se metido sem saber no meio da batalha, ele encararia as coisas como viessem. Não havia nada a temer. Além disso, se realmente houvesse um avaliador de bestas mal comportado que, apesar de fingir ser decente, estivesse cometendo atos traiçoeiros, Lin Jin precisava fazer algo a respeito. Principalmente porque foi ele quem o descobriu. Esse ato não era apenas indecente, era contra a natureza e inerentemente imoral. Os outros podem não saber, mas, ao examiná-lo, Lin Jin descobriu que a cotovia dentro do estômago de Du Liangxi era o recipiente para a eclosão dos insetos exóticos. A pessoa que realizou esse feito era, sem dúvida, habilidosa. Mesmo um avaliador de bestas experiente não seria capaz de dizer como ele fez isso, muito menos uma pessoa normal. No entanto, Lin Jin sabia o quão significativa era a trama do malfeitor. O ovo pertencia a uma víbora de 8 cabeças. Mesmo avaliadores de bestas bem informados talvez nunca tivessem ouvido falar dessa criatura antes. Lin Jin só descobriu por causa do museu. Segundo a descrição do museu, essa víbora de 8 cabeças era uma ameaça tão grande que sua existência não era tolerada em nenhum canto do globo. Era quase impossível reproduzir essas criaturas, mas, assim que conseguissem, a criatura começaria como Rank 4. Que assustador! Nascer como uma criatura de Rank 4 no ápice significava que tinha uma alta probabilidade de avançar para o Rank 5 em um futuro próximo. Não era de se admirar que algumas pessoas estivessem dispostas a correr o risco. Claro, o dia em que essa víbora de 8 cabeças ganhasse vida marcaria a morte de Du Liangxi. Além disso, a víbora de 8 cabeças foi descrita como tendo um cheiro adocicado, então provavelmente era por isso que Lin Jin achava o quarto de Du Liangxi fedido.
Quanto ao motivo pelo qual os outros não conseguiam sentir o cheiro, Lin Jin tinha certeza de que não era por causa de um feitiço lançado no corpo de Du Liangxi. Se fosse esse o caso, suas agulhas de prata teriam detectado o feitiço imediatamente. Lin Jin realmente não sabia como o culpado conseguiu tal feito, mas devia ser graças a alguma habilidade incrível. Deixar a agulha dentro de Du Liangxi foi apenas uma precaução. Caso fosse necessário, Lin Jin poderia controlá-la para destruir a víbora de 8 cabeças no corpo de Du Liangxi. No entanto, esse era o último recurso, pois se a víbora de 8 cabeças fosse morta, a criatura liberaria imediatamente seu veneno. Nesse caso, mesmo com a ajuda de Deus, Du Liangxi ainda morreria. Ela era uma garota inocente, então Lin Jin fez o possível para salvá-la. Lin Jin tinha um motivo para visitar a cela escura à noite. Afinal, havia uma grande chance de ele ter que usar seu poder contra o inimigo, e uma batalha noturna significava que ele não precisaria conter seus golpes. Lin Jin já havia considerado quase todas as coisas que precisavam de mais consideração. Lin Jin estava sentado perto de um lago atrás dos prédios principais da sede. Parecia estar apreciando a paisagem, quando na verdade estava brincando com algo na mão. A escala do reservatório de água. Este era um tesouro repleto de energia espiritual aquática. No estágio atual, não só podia aprimorar a nuvem transportadora de Lin Jin, como também, quando ele a segurava durante o cultivo, conseguia absorver a energia aquática da escama para nutrir seu corpo físico. Além disso, se ele se machucasse, a escama era capaz de acelerar seu processo de recuperação. Claro, os benefícios não paravam por aí. No entanto, o nível atual de Lin Jin significava que ele não podia utilizar totalmente os poderes da escama. A propósito, a filial da Associação de Avaliação Demoníaca perto da cidade Hide teve muito azar. Este tesouro esteve bem debaixo dos seus pés durante tantos anos, mas nenhum deles percebeu. Se tivessem descoberto a verdade agora, aqueles vilões provavelmente estariam se revirando em seus túmulos. Antes que Lin Jin percebesse, o meio-dia chegou. Lin Jin não sentia fome. O lugar era tranquilo. Com a nutrição da balança do reservatório de água, Lin Jin se sentia bastante confortável sentado ali. Quando olhou para cima novamente, o sol já estava se pondo no horizonte. Foi então que Lin Jin percebeu que estivera sentado ali quase o dia todo. Isso deve ser suficiente. Ele se levantou e guardou a balança do reservatório de água. A tênue névoa ao seu redor também se dissipou gradualmente quando ele fez isso. Ele havia concordado em encontrar Ouyantong na Casa da Fortuna, que convenientemente era um restaurante, então ele também poderia pegar algo para saciar sua fome. Ouyantong havia chegado com antecedência. Ao avistar Lin Jin, aproximou-se. Avaliador Lin, está tudo resolvido. Assim que escurecer, podemos ir para a cela escura imediatamente. Lin Jin assentiu silenciosamente. Aquele avaliador demoníaco estava no corredor da morte e sua execução estava marcada para breve. Na maioria dos casos, não era fácil para estranhos visitarem tal indivíduo, mas Ouyantong se destacava na execução dessas tarefas. Claro, com as habilidades de Lin Jin, seria possível que ele tivesse entrado sorrateiramente. Ainda assim, não era algo que Lin Jin queria. Lin Jin queria que Ouyantong tomasse as providências para que ele pudesse assustar o inimigo e fazê-lo se revelar. Ouyantong havia reservado uma mesa para eles. Embora não houvesse muitos pratos na mesa, era fácil perceber o esforço dedicado ao preparo de cada item. Claro, Lin Jin sabia que aquilo fazia parte do plano de Ouyantong para impressioná-lo. De fato, Ouyantong tinha sido de grande utilidade, a ponto de Lin Jin se sentir um tanto culpado por sua indulgência. Sou próximo do avaliador Tan, então me lembrarei de fazer alguns comentários positivos sobre você na próxima vez que nos encontrarmos. Lin Jin decidiu pegar o touro pelos chifres e suas palavras encantaram Ouyantong, que lhe serviu mais bebida. Avaliador Lin, experimente isso. Esta é a famosa bebida de flor de amêndoa da Casa da Fortuna. Tem um gosto muito forte. Então, Lin Jin olhou para o besta de estimação de Ouyantong. Ouyantong era um sujeito comum e sua besta de estimação era igualmente comum. Era um javali de armadura. A besta de Ouyantong raramente aparecia na sede. Ele só deixava seu companheiro sair quando estavam fora da vista do público. O motivo era simples: ter uma besta tão normal era constrangedor. Ouyantong vinha de uma família pobre e este javali de armadura foi capturado por seu pai para que ele firmasse um pacto de sangue. Quando Ouyantong se tornou aprendiz de avaliador de bestas, seu pai faleceu devido a uma doença.
Mais tarde, mesmo depois de Ouyantong se tornar um avaliador certificado de bestas de nível 1, ele se recusou a desistir de seu companheiro. Em suas palavras, esta foi a única coisa que seu falecido pai lhe deixou, então, mesmo que o javali estivesse destinado a uma vida medíocre, abandoná-lo estava fora de questão. Entretanto, tal teimosia atraiu muitos comentários desagradáveis. Enquanto Ouyantong estava trabalhando na sede, ele se abstinha de levar sua besta de estimação junto. Deixe-me dar uma olhada no sua besta de estimação. Embora Lin Jin estivesse falando com Ouyantong, seus olhos estavam fixos no javali. O javali mastigava ruidosamente em um canto próximo. Logo após Lin Jin falar, ele acenou para o javali, que ergueu a cabeça para ele. Como se sentisse o chamado de Lin Jin, aproximou-se por conta própria. Ouyantong observou a interação com uma expressão de espanto. No entanto, lembrando-se de que o avaliador Lin era um avaliador de nível 3, cuja habilidade de domar bestas devia ser muito superior à sua, isso não parecia mais tão surpreendente. Como avaliador de bestas de nível 1, Ouyantong realizou uma pesquisa completa sobre sua própria besta de estimação antes de concluir que se tratava de uma besta inferior, como muitos a chamariam. A resposta a que chegou foi que não era normal. Era pior do que isso. A criatura não tinha potencial evolutivo nem nenhuma linhagem única. Era apenas um javali blindado comum, encontrado em qualquer lugar da floresta. Todos esses anos, todos os métodos especiais que ele usou para ajudar sua besta de estimação a evoluir acabaram em fracasso. Por esse motivo, ele foi ridicularizado e zombado inúmeras vezes. Alguns até o aconselharam a adquirir uma nova besta de estimação, pois qualquer besta de estimação aleatório seria mais forte do que seu javali blindado. Afinal, todos sabiam que um animal inferior não poderia evoluir. E Ouyantong sabia disso muito bem. Ele também cogitou a possibilidade de ter uma nova besta de estimação, mas, para alguém como Ouyantong, que estava disposto a se curvar diante das dificuldades e bajular os outros para obter favores, ele não tomou nenhuma atitude nesse sentido. Sua resposta permaneceu firme. Aquele javali era um presente de seu falecido pai e deixá-lo de lado era a pior forma de desrespeito que ele poderia demonstrar. Para ser sincero, avaliador Lin, eu também pensei em ter uma nova besta de estimação, mas esse cara está comigo há tantos anos. Ele só sobreviveu por um tempo por causa do nosso pacto de sangue. Se eu desfazer o vínculo, ele pode morrer quase imediatamente, então prefiro não fazer isso. Havia uma sensação de iluminação no sorriso de Ouyantong. Ele passou a aceitar a verdade, por mais desagradável que fosse. Então, ele tomou um gole de bebida forte. No entanto, no instante em que pousou a xícara, ouviu um som peculiar, como o de areia sendo moída. Quando finalmente se virou, seus olhos quase saltaram das órbitas. Uma densa nuvem de areia férea começou a envolver o corpo de sua besta de estimação como abelhas em volta de uma colmeia, envolvendo-o completamente. Em seguida, a areia se consolidou na testa, nas patas dianteiras e traseiras e até mesmo nas costas do javali, formando o que pareciam placas de ferro. Ao mesmo tempo, através de seu pacto de sangue, Ouyantong sentiu uma onda de energia chegando até ele. Uma sensação tão nova, mas tão familiar. Era novidade porque ele nunca tinha experimentado aquilo antes. Era familiar porque, como avaliador de bestas de nível 1, ele já tinha visto aquilo acontecer muitas vezes. Foi uma evolução. Será que sua besta de estimação simplesmente evoluiu? Ouyantong achou tudo muito surreal e inconcebível. Mas o problema era que, mesmo que fosse uma tentativa de evolução, não teria conseguido tão rápido. Além disso, como uma besta inferior poderia sequer evoluir? Nesse momento, Lin Jin estava acariciando a cabeça do javali antes de endireitar suas costas para continuar aproveitando seu jantar. Ouyantong ficou perplexo. Teve que esfregar os olhos e verificar se estava sonhando ou não. Sem dúvida, agora era uma besta Rank 2. Ouyantong tentou mais alguns métodos de avaliação e chegou ao mesmo resultado. Seu javali havia evoluído e possuía um atributo de aço. Isso ele podia perceber pela armadura de aço da criatura. Seu javali parecia muito mais intimidador do que antes. Aquela pele escura e brilhante de aço lembrava a armadura de um soldado e exalava uma aura mortal. Não parecia mais algo fácil de fazer. Sua pele, antes flácida, agora estava firme e esticada, como se a criatura fosse 10 anos mais jovem. Não importa o quão estúpido Ouyantong fosse, ele já deveria ter percebido. Ele deu um passo à frente e fez uma reverência profunda a Lin Jin.
Este arco não tinha intenção de bajulação nem de astúcia. Era por puro respeito. Lin Jin também não o impediu, pois podia se dar ao luxo de aceitar a apreciação de Ouyantong. Para se gabar, mesmo para um avaliador de bestas de nível 4, evoluir uma besta de estimação de nível 1 inferior para nível 2 era mais difícil do que evoluir uma besta de estimação de nível 3 para nível 4. Fim dos capítulos do 369 ao 371. É isso, pessoal. Se gostou, dá aquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau.